Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre dois temas. Primeiro, que é o tempo que você demora para ficar fluente em inglês, e o segundo é sobre essas promessas de fluência em 6 meses. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque me perguntam muito e realmente é uma questão importante. Primeiro, vocês devem receber muitas dessas promessas aí. Fique fluente em 6 meses, aprenda, sei lá, com 10 minutos por dia, em 3 meses saia falando, coisas do tipo. E aí, para responder essa pergunta, eu abro com uma pergunta. Quanto tempo demorou para você aprender o seu próprio idioma? Então, quantos anos levaram para você, ali das suas primeiras palavras, se tornar um bom comunicador no sentido mais prático da palavra, conseguir se comunicar no seu idioma? Uns 10 anos, mais ou menos ali, de pequenininho até os 12 anos de idade, mais ou menos? 10 anos? Bom, se você demorou esse tempo todo para aprender um idioma que é o seu idioma e ao qual você tem contato o tempo todo, as pessoas estão o tempo todo falando português com você, por que você demoraria menos para aprender um outro idioma? Só que a questão é o seguinte, você não demora tudo isso. Um adulto ele pode realmente aprender mais rápido um segundo idioma, não vai levar 10 anos necessariamente. E eu vou falar sobre isso depois, mas antes eu gostaria de passar por alguns outros pontos aqui. Então, primeiro de tudo, a resposta é: não é possível ficar fluente em 6 meses. Isso aí é conversa, isso aí não é real, não é realidade, tá? O que acontece? Acontece que algumas pessoas que se dedicam muito, que têm uma inteligência, digamos, fora do normal, elas conseguem, com muita dedicação, com bons exercícios, com bom acompanhamento, atingirem um bom nível num mesmo idioma em 6 meses ou até mesmo num prazo menor. Ela consegue se comunicar, ela avança. E isso dá a impressão, para quem não sabe o idioma, que aquele cara é fluente, que aquela pessoa dominou o idioma, porque afinal ela está se comunicando, ela viaja, ela consegue se virar ali no que é do básico, né? No dia a dia ali ela se vira. Então, você fica com essa impressão de que, não, então é possível, olha os exemplos, você tem os exemplos das pessoas ali e tal, mas na verdade não é bem assim. O que acontece? Como eu falei, pessoas que ou se dedicaram muito ou passaram ali horas por dia estudando aquele idioma, praticando, com contato com as pessoas que falam aquele idioma, etc. Ou, não, e também, né, não ou, mas e também elas têm uma inteligência anormal, elas são naturalmente mais inteligentes do que a maioria das pessoas. Isso acontece. O problema é que é o seguinte, a maior parte das pessoas não é assim. Você é assim? Você se considera assim? Um gênio? Digamos, um gênio linguístico? Depois eu vou falar sobre isso também, sobre o mito do gênio linguístico. Você é assim? Então, é de certa forma uma irresponsabilidade, uma promessa dessa, fazer uma promessa dessa. Eu não posso pegar uma exceção, um cara que se dedicou ali 6 horas por dia com uma disciplina exemplar e tem uma inteligência anormal e mostrar, olha, esse cara em 6 meses, né, ele partiu do zero até isso, ele está falando, ele está se comunicando no idioma. Eu não posso vender uma promessa baseada na exceção para todo mundo, porque todo mundo não é exceção. Se todo mundo fosse exceção, a exceção passaria a ser regra, certo? Então, o que um curso de inglês, um método de inglês deve prometer? Deve prometer o que é possível para a maioria, para a pessoa comum, para eu, para provavelmente você que está vendo esse vídeo, para a grande maior parte das pessoas, as pessoas reais, pessoas que não são gênios, não têm uma inteligência anormal, são pessoas comuns do dia a dia, têm o seu trabalho, têm os seus compromissos, têm os seus imprevistos. Então, um dia você vai estar indisposto, um dia vai acontecer alguma coisa e você não vai conseguir estudar. De repente vai passar uma semana inteira sem ver nada, sem fazer nada, porque aconteceu alguma coisa, ou você ficou ali com preguiça, indisposição, ou você ficou doente. Então, uma promessa
de fluência, uma promessa de ensino, ela tem que levar em consideração a possibilidade desses fatores, que eles vão acontecer uma hora ou outra. Eu não posso oferecer 6 meses, eu não posso oferecer um curso, não posso oferecer um ensinamento baseado na exceção, baseado no que aconteceu com um ou com outro, certo? Então o curso ele tem que estar, uma promessa, um projeto de aprendizado, tem que estar baseado na realidade da maioria das pessoas. E aí cada um vai adaptando aquilo à sua própria rotina, à sua própria realidade, certo? Então é uma irresponsabilidade prometer o que é exceção para a maioria. E passando disso, vamos falar um pouco sobre o tal do gênio linguístico. O que é isso? O mito do gênio linguístico é o cara é a pessoa que tem uma facilidade muito grande para idiomas. E junto com o mito do gênio linguístico, eu vou falar sobre o mito do sou de exatas. Por isso eu não consigo aprender um idioma. Vamos lá. De certa forma, esses mitos eles são metade verdade, metade mentira. Porque o gênio linguístico, ele de fato existem inteligências diferentes e existem pessoas que têm facilidade com idiomas. Tem pessoas que são assim. Existem pessoas que aprendem mais fácil um segundo idioma do que as outras. Mas eu garanto para você que a disciplina e a dedicação ela é 80% do processo. Os outros 20% ficam para suas características naturais, e aí a gente inclui o tal do gênio linguístico. Do outro lado, nós temos o mito do sou de humanas. Então a pessoa fala, eu não consigo aprender, sou de exatas. A pessoa fala, eu não consigo aprender porque eu sou de exatas, meu negócio é número, né? e não letras, não palavras, etc. Certo? Bom, se você é de exatas, e isso é de certa forma um impedimento, algo que te barra, né, a aprender outro idioma, então como que você aprendeu o português? Como eu falei, existem inteligências diferentes e óbvio que existe a inteligência mais voltada para exatas, mas o fato de você ter uma inteligência muito aguda para exatas não exclui a possibilidade de aprender um outro idioma. Ou seja, ser um gênio linguístico ou ser de exatas cai nos 20% do que compõe o que é necessário para aprender um idioma. Os outros 80% a gente coloca na mão da disciplina. A gente poderia até dividir disciplina, o método. Se você pegar um método ineficiente, você também não vai aprender. Tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas caem nessa conversa do fluente em 6 meses. Vai lá, compra um curso que promete isso e não entrega. A pessoa realmente não fica fluente em 6 meses. Pior, ela às vezes não aprende nada em 6 meses ou aprende muito pouco. E o que acontece? Essa pessoa desanima e pensa, putz, ou eu sou burro, ou sei lá, eu não tenho jeito para coisa, eu não tenho jeito para aprender idiomas, né? Como se isso fosse possível, né? Se existisse isso, você não teria aprendido de novo, você não teria aprendido o seu próprio idioma, certo? Então, o que acontece? A culpa de você não ter aprendido um segundo idioma não é sua, não é necessariamente sua. É culpa de uma promessa. Você te prometeram fluência em 6 meses, você não atingiu e aí você acaba achando que a culpa é sua. Mas não, é aquela promessa irresponsável que te enganou, te iludiu, que tratou a regra como a exceção. Lembra disso, tá? E aí, disso nós passamos para o prazo. Enfim, quanto tempo leva para você aprender um segundo idioma? Eu falei lá no início do vídeo que o seu idioma mesmo foram ali mais ou menos 10 anos praticando todos os dias e tendo aquilo como algo muito importante, porque se você não aprendesse, você não conseguiria se comunicar com ninguém. Então você queria de fato aprender o português. Toda criança quer muito aprender o seu próprio idioma, porque ela quer se comunicar, ela precisa daquilo. Tá? Então vamos levar alguns fatores, né? Eu falei lá no início que o adulto ele aprende mais rápido que a criança, ele não precisa dos 10 anos para dominar um idioma. Mas a gente tem que levar em consideração a realidade. Então a gente tem que pôr aqui na mesa os fatores reais que envolvem uma vida humana normal. Ou seja, a inteligência comum,
como de todos, como a minha, como provavelmente a sua, não somos nenhum gênio. Os imprevistos, a indisposição, o trabalho, etc. Tudo isso daí pode desviar o nosso foco, pode atrapalhar de certa forma os nossos estudos. Levando tudo isso em consideração, qual que é o tempo? Então vamos pôr alguns fatores aqui antes. Primeiro, o que é saber um idioma? Saber um idioma a gente pode definir bem superficialmente como conhecer um monte de palavras e saber como usá-las. Basicamente é isso. Você ser capaz de usar um monte de palavras corretamente e ser capaz de reconhecê-las na escrita e na escuta, quando você escuta elas, certo? Basicamente, superficialmente, saber um idioma é isso, tá? E quantas palavras você precisa para ter, digamos assim, uma coleção, um vocabulário básico, mínimo necessário para se comunicar ali nas necessidades do dia a dia? Segundo vários linguistas, todo o idioma é composto de uma média de 5.000 palavras de base, essenciais, palavras que são repetidas em todos os contextos possíveis. Então são as palavras que você precisa saber para se virar no mais básico e para entender uma boa parte de qualquer tipo de assunto. São palavras como conjunções, preposições, pronomes e uma variedade ali, uma parcela grande de substantivos, adjetivos também, mas não tão específicos assim. Isso está bem explicado lá no meu curso de vocabulário, confiram lá. Na segunda aula do curso de vocabulário está aqui no YouTube, dê uma conferida lá. Bom, se dessas 5.000, dessas 5.000, esses linguistas afirmam que no mínimo 3.000 você tem que saber para ali começar a ter alguma eficiência no idioma. Eu te pergunto agora, quanto tempo você demoraria para aprender 3.000 palavras em inglês? E quanto tempo, e mais ainda, quanto tempo demoraria para você memorizar essas palavras? Você aprendeu ela agora, daqui a 2, 3 dias você vê ela de novo, você não se lembra. Você precisa pesquisar e ver o que ela significa de novo e fixar ela melhor. Quanto tempo demoraria isso? Você deve estar pensando, pô, 3.000 palavras é palavra pra caramba. Realmente é palavra pra caramba. Então não dá. Como que eu vou prometer que você vai aprender isso em 6 meses? Não dá. Talvez você aprenda em 6 meses, mas tirando todos os fatores que compõem uma vida normal, compõem a realidade, tá? Então, dessas 3.000 palavras, desse núcleo básico para você se comunicar, o mínimo que você precisa para se comunicar em inglês, há uma boa estimativa para você atingi-lo, e até mais do que esse núcleo, levando em consideração fatores gramaticais, a prática da pronúncia, elementos culturais, expressões, gírias, coisas que compõem o mínimo de um idioma. O prazo médio é de 5 anos. 5 anos é um tempo bom, considerando duas coisas. Primeiro, considerando a realidade, os imprevistos, a sua indisposição, etc. Segundo, considerando que, apesar desses imprevistos todos, você vai se dedicar o máximo possível. Você não vai ser o cara que estuda 6 horas por dia. Você não vai ser o gênio que vê a palavra uma vez e já se lembra dela, já grava ela na sua memória profundamente. Você não vai ser o cara que lê uma página de um livro de gramática, já entende tudo e já pode seguir em diante. Consegue ler 40, 50 páginas por dia de um livro de gramática e compreender tudo. Fazer resumos de livros, etc. Vai gastar rios de dinheiro com aulas particulares. Não é esse cara. Não é dele que eu estou falando. Estou falando da pessoa comum. Estou falando da pessoa que tem os seus imprevistos. Mas apesar de todos eles, ela se dedica o máximo possível. Então, 5 anos é o prazo, levando em consideração todo esse cenário, a pessoa comum. Um curso que prometa para você fluência em 5 a 6 anos, considerando tudo isso, não está sendo desonesto. Muito menos que isso, não é confiável e, na prática, para o cidadão comum, para as pessoas comuns, ou seja, para a maioria e não para a exceção, é falso. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que essas duas dúvidas tenham sido bem respondidas aqui nesse vídeo. Não dá para eu me estender demais, explicar todos os detalhes
do que compõe a fluência, tá? Aliás, é um tema cabeludo, né? Eu estou considerando fluência aqui como a capacidade de se comunicar no básico, né? Em qualquer situação básica, nada muito complexo. Você não vai falar de física quântica, você vai falar das coisas do dia a dia, você vai falar da sua vida, você vai falar das coisas que você gosta, tanto na fala quanto na leitura ou na comunicação através da escrita. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.